Meu nome é Juliana, e hoje quero compartilhar uma história com vocês. Uma de quando eu tinha 23 anos. Depois de namorar por vários anos, meu noivado com meu namorado Carlos estava no céu. Chegou a hora de ele conhecer meus pais, uma apresentação formal que sugeria núpcias futuras. Meus pais gostavam de Carlos, abrindo caminho para discussões tranquilas sobre nosso futuro. No entanto, uma reviravolta inesperada ocorreu quando minha irmã mais velha, Renata, que é 3 anos mais velha que eu, voltou do trabalho. Ficou claro desde o início que ela era inexplicavelmente atraída por Carlos. As irmãs têm um jeito de ler uma a outra. E não demorou muito para eu perceber que Renata tinha se apaixonado por Carlos à primeira vista. Eu esperava que fosse uma paixão passageira, mas durante a apresentação, ela corou profundamente e agarrou a mão dele. Suas expressões sonhadoras não me escaparam. Tão inapropriadas quanto parecia para ela agir dessa forma com meu noivo, eu engasguei com uma paixão incontrolável e escolhi ignorar, acreditando que Renata não agiria, de acordo com seus sentimentos. Mas as coisas pioraram depois que Carlos saiu de casa. Após o chuveiro e enrolada apenas em uma toalha, Renata me confrontou, exigindo que eu rompesse o noivado. Ela acusou Carlos de ser um mulherengo e insistiu que eu poderia encontrar alguém melhor. Apesar de suas alegações, ela não tinha evidências para apoiá-las, confiando apenas na intuição de uma mulher. Considerando que Renata nunca tinha estado em um relacionamento, eu achei difícil levar sua intuição a sério. Depois de anos conhecendo Carlos, eu confiava nele e em sua integridade, escolhendo focar em nosso relacionamento ao invés do drama, que se desenrolava com minha irmã. É claro, eu não levei os avisos da minha irmã muito a sério e apenas os ignorei com indiferença. Sim, terei cuidado. Desde aquela conversa, Carlos começou a visitar nossa casa com mais frequência. Ele expressou um desejo genuíno de criar um vínculo forte com minha família, o que eu achei cativante. Eu tinha esperança de que isso o ajudaria a construir um relacionamento positivo com meus pais, pois eles estavam muito satisfeitos com ele, e eu imaginava um futuro harmonioso juntos. Entretanto, as coisas tomaram um rumo um tanto estranho, devido às ações da minha irmã. De acordo com Carlos, sempre que eu não estava por aí, ela se comportava de forma excessivamente familiar com ele, agarrando seu braço, pressionando-se perto e até questionando minha maturidade para ele, perguntando: "Você não acha que Juliana é um pouco imatura?" Ela chegou a pedir seus detalhes de contato e, uma vez, acidentalmente caiu de uma forma que expôs sua calcinha. Carlos achou essas palhaçadas mais cômicas do que atraentes, o que foi um alívio, porque poderia ter sido preocupante se ele fosse o tipo de homem que responderia a tais avanços. Apesar de sua ousadia, minha irmã talvez acreditasse que ela tinha uma chance com Carlos, porque ele não poderia rejeitá-la imediatamente sem causar um problema familiar, considerando que ela era minha irmã. Toda vez que se encontravam, ela gritava docemente: "Ei!" e tentando conquistá-lo, não apenas porque foi amor à primeira vista para ela, mas também porque Carlos trabalhava em uma grande empresa de renome. Ela parecia pensar que ele era o partido perfeito que poderia fornecer um futuro seguro. Ele é confiável, tem o tipo de rosto que eu adoro e é um bom homem, ela diria, claramente apaixonada por ele. Em meio a tudo isso, meus pais não disseram uma palavra sobre seu comportamento inapropriado. Esse silêncio não era novidade. Eles sempre foram um tanto passivos quando se tratava de lidar com as palhaçadas da minha irmã. Historicamente, ela era a irmã que nunca acertava as coisas. Por exemplo, quando pediam para esquentar acompanhamentos, ela erroneamente usava um prato de plástico que não era resistente ao calor e acabava derretendo-o. Academicamente e atleticamente, ela também ficava aquém, muitas vezes faltando às aulas de natação com uma variedade de desculpas, fosse um pé machucado, sensação de mal-estar ou problemas de pele. E as tarefas domésticas não eram diferentes. Ela também nunca teve jeito para isso. Na verdade, sua aparência também não era nada extraordinária, mas, apesar de todas essas deficiências, minha irmã sempre conseguiu ser o centro de algum tipo de drama, assim como agora com Carlos. Como a filha mais velha, minha irmã sempre recebeu tratamento especial de nossos pais. Eles pareciam ter me atribuído o papel de apoiá-la nos bastidores. Muitas vezes, fui encorajada a deixá-la brilhar enquanto eu permanecia em segundo plano. Uma diretiva que achei bastante injusta. Parece que meus pais a viam como um tanto incapaz e, talvez, tivessem mais pena dela por causa disso, o que só aumentou a indulgência deles. Eu, por outro lado, sempre fui eficiente e capaz de lidar com tarefas rapidamente.
Talvez, para os adultos, não haja benefício em orientar alguém que já se destaca de forma independente. Tornar as necessidades das minhas irmãs uma prioridade e, ocasionalmente, minimizar minhas habilidades em público tornou-se uma segunda natureza para mim. No entanto, à medida que amadureci e percebi a importância das minhas realizações, comecei a resistir a essa dinâmica familiar. Se eu tivesse continuado a me conformar com suas expectativas, eu poderia ter acabado minando minhas capacidades. Minha ligeira rebelião pareceu causar uma ruptura com minha irmã, pois ela sentiu uma perda de apoio. Mas nosso relacionamento não estava profundamente tenso. Ainda podíamos conversar normalmente, e eu frequentemente oferecia conselhos a ela sobre vários assuntos. Nossa família, com sua dinâmica peculiar de superproteção em relação à minha irmã e algum ressentimento fermentando de sua parte, mas eu ainda nos considerava uma família perfeitamente normal. No entanto, o equilíbrio foi perturbado quando Carlos, meu noivo, não retribuiu o afeto de minha irmã. Sua frustração atingiu o auge na véspera do nosso casamento, quando ela expressou um sentimento comum sobre a ordem de casamento entre irmãos para nossos pais, lamentando: "Não posso aceitar que minha irmã mais nova se case antes de mim." Meus pais tentaram vê-la, garantindo: "Não se preocupe, você também encontrará um bom parceiro em breve, Renata." Apesar de suas garantias, a ideia de que a irmã mais velha deveria se casar primeiro e que era muito cedo para eu fazer isso, era um ponto de discórdia que pairava no ar. "Mas o casamento é amanhã, não é?" "Você está dizendo, mãe, que não se importa comigo? Vou ser a lamentável irmã mais velha, que é superada pela irmã mais nova?" Minha irmã lamentou naquela noite. Eu ouvi a discussão acalorada entre ela e nossos pais, do corredor. Era realmente necessário que ela se casasse antes de mim? Se eu tivesse esperado por ela, teria perdido anos preciosos. Sua explosão pareceu um pouco extrema para mim. Depois de expressar suas preocupações, eu pensei que ela iria se acalmar, mas em vez disso, fez uma exigência surpreendente. "Mamãe e papai não irão ao casamento amanhã, então, por favor, sejam satisfeitos com isso." Renata. Fiquei chocada. Meus pais concordaram em não vir ao meu casamento para apaziguar minha irmã. Parecia que eles eram adeptos de um culto, onde minha irmã exercia influência indevida. Isso estava além da simples indulgência. "Tudo bem, eu vou me comprometer. Deixe ela ter um casamento que ninguém reconheça." Minha irmã, relutantemente, admitiu. Estava claro que ela não queria que eu me casasse com Carlos, provavelmente porque ela mesma nutria sentimentos por ele. A realidade se estabeleceu em um casamento sem meus pais presentes, tudo devido ao afeto não correspondido de minha irmã. O dia do casamento não foi nada alegre para mim. A ansiedade me manteve acordada na noite anterior, não a expectativa, mas o medo de relembrar a conversa angustiante entre minha irmã e meus pais. Eu não conseguia apagar a imagem do sorriso presunçoso da minha irmã quando ela soube que nossos pais não iriam ao local. Eu tive a dolorosa tarefa de explicar a Carlos e seus pais por que os meus não estariam lá. "Peço desculpas, mas minha irmã se opõe a esse casamento, então minha família não irá", eu disse a eles. Era um anúncio de partir o coração. Fazer meus sogros ficaram atordoados, mal acreditando que havia pais que escolheriam não comparecer ao casamento de sua filha. Eles ficaram em silêncio, absorvendo o peso da situação, sentindo a atmosfera pesada. Minha sogra pegou minha mão e meu sogro colocou a mão dele em cima da nossa. "Lembre-se de que sua família está aqui. Não torne este dia triste." "Vamos, por que você não sorri?" Minha sogra disse calorosamente, oferecendo o apoio e o amor que faltavam na minha própria família naquele momento. Enquanto eu estava lá, no dia do meu casamento, as lágrimas começaram a brotar nos meus olhos. Mas Carlos veio até mim, gentilmente acariciando minha cabeça, e me tranquilizou. "Juliana, estou aqui como seu marido, então, por favor, não se preocupe com quem não está aqui." Vendo-me começar a chorar, meus sogros e Carlos rapidamente tentaram levantar meu ânimo. "Não chore, você é a noiva, e sua maquiagem vai borrar", disseram meio brincando para aliviar o clima. Então, minha sogra olhou para mim seriamente e aconselhou: "Pode ser difícil com sua situação familiar, mas você está começando uma nova vida hoje. Um começo maravilhoso. Vamos nos concentrar em construir sua própria família." Apesar de me sentir abandonada, senti um abraço firme da minha sogra, seguido por Carlos e meu sogro se juntando a mim. Eu me tranquilizei,
assim como minha sogra havia dito, que este era um novo começo. Resolvi construir minha própria família, feliz naquele dia. Carlos e eu nos casamos, marcando o início de nossa vida juntos. 13 anos se passaram desde então. Carlos e eu fomos abençoados com 3 filhos. Uma filha capaz, que parece lidar com tudo que aparece em seu caminho, e 2 filhos travessos que adoram causar um pouco de caos pela casa. Às vezes me pego gritando: "Pare com isso agora!" E até eu me surpreendo com o quanto pareço uma mãe no comando. A carreira de Carlos floresceu, compramos uma casa e temos vivido uma vida estável e contente. Então, um dia, figuras inesperadas apareceram na nossa porta. Meu pai, minha mãe e minha irmã. Depois do casamento, mantive distância da minha família e não compartilhei meu novo endereço com eles, mas de alguma forma eles nos encontraram e apareceram sem avisar. É claro, as palavras que os saudaram não foram calorosas, como "há muito tempo sem nos ver", mas sim "o que fazer? Você quer o quê?" Minha irmã respondeu: "Eu tenho um favor para lhe pedir." Meus pais entraram na conversa. "É algo que só você pode fazer por nós." Olhando para mim seriamente, fiquei perplexa, imaginando o que eles poderiam precisar de mim depois de 13 anos de afastamento. Permaneci em silêncio, meio curiosa, meio com medo, enquanto minha mãe começava a falar. "Queremos que você dê Carlos para sua irmã." Tanto Carlos quanto eu ficamos chocados com suas palavras. "Espere um minuto. O que você quer dizer com eu preciso dar o Carlos?" Perguntei totalmente confusa e alarmada com o pedido bizarro. Quando eu bruscamente questionei-os, meus pais desviaram o olhar culpados enquanto minha irmã estava lá, presunçosa e orgulhosa. Apesar de ter 40 anos e ainda ser solteira, ela parecia imperturbável por suas circunstâncias, que agora incluíam desemprego, já que sua empresa havia fechado recentemente. "É difícil", meu pai explicou. "Estamos preocupados com o futuro de sua irmã, sendo solteira e desempregada. Esperamos que você entenda. Como irmãs, vocês devem sentir o mesmo internamente." Eu rejeitei o raciocínio deles com um firme "não, acho que não." Mas permaneci em silêncio, curiosa para ver o que eles fariam a seguir. Minha frustração cresceu enquanto meu pai falava lentamente, cada palavra mais absurda que a anterior. Ela é sempre assim com o Carlos e ainda está sozinha por causa disso. Você teve seu tempo com o Carlos, não teve? Você poderia, por favor, deixá-la ter o resto da vida dele? O que você quer dizer? Perguntei, incrédula. Carlos estava igualmente chocado, lutando para encontrar palavras. Enquanto isso, meus pais continuavam a implorar e minha irmã mantinha seu comportamento gostoso, convencida de que conseguiria o que queria. Dado o histórico dos meus pais de mimá-la, não era surpreendente que ela acreditasse que esse pedido ridículo seria atendido. Enquanto eu estava ali, estupefata, Carlos me puxou de lado e sussurrou: "Essa pode ser realmente a chance de acabar com tudo isso. Lembra daquela piada que você fez quando estava bêbada? Parece que está se tornando realidade." Encorajada, enfrentei minha família novamente. "Você realmente ama o Carlos tanto assim?" Perguntei, surpresa com minha pergunta direta. Minha irmã gaguejou, visivelmente chocada. "Sim, eu realmente o amei todo esse tempo," ela respondeu, sua voz cheia de convicção. "Tem sido muito doloroso ver vocês dois juntos. Deveria ter sido eu." Atordoada por suas palavras intensas, Carlos e eu lutamos para manter a compostura. Decidi continuar com a farsa um pouco mais. "Se você o ama tanto, eu vou me afastar", declarei, chocando a todos, especialmente nossos pais. "Você realmente não ama o Carlos também?" Minha mãe rapidamente interrompeu, mas, na verdade, Carlos entrou na conversa, fazendo sua parte para lhe dizer a verdade. Sempre tive sentimentos por Renata. O rosto da minha irmã se iluminou de alegria. "Realmente?" ela perguntou, e sua resposta confirmou tudo o que Carlos e eu estávamos tentando orquestrar. Essa troca surreal deixou todos cambaleando, enquanto Carlos e eu observávamos suas reações, mal nos segurando para não rir do absurdo da situação. A realidade era que Carlos e eu estávamos firmemente unidos, mas às vezes, concordar com um cenário ridículo era a única maneira de destacar seu ridículo. Enquanto eu abraçava Carlos, notei seus olhos brilhando com um amor brincalhão. "Eu estava esperando por esse momento", ele disse, sua voz tremendo com o riso reprimido. Ao meu lado, Carlos fingiu chorar, mas seus ombros trêmulos entregaram a farsa. "Nós só temos que passar por essa pequena performance", eu sussurrei.
Nós sempre estaremos juntos, de agora em diante. De repente, minha irmã começou a falar com Carlos como se eles tivessem sido íntimos por anos. Parecia tão natural, como se em sua mente ela estivesse vivendo uma saga romântica com Carlos pelos últimos 13 anos. Juliana, estou feliz. Por favor, seja meu apoio de agora em diante. Carlos disse com um sorriso. Sim, absolutamente, minha irmã respondeu, ansiosa. Então eu vou largar meu emprego. De verdade. O anúncio de Carlos limpou o rubor do rosto da minha irmã, substituindo-o por choque. Eu quero estar com você, Juliana, o tempo todo. Então estou largando meu emprego para estar sempre ao seu lado. Eu nem vou mais sair. Vou te seguir até o banheiro e te ver fazendo as tarefas domésticas. O tom alegre de Carlos deixou minha irmã nervosa e em pânico. Nossos pais também não conseguiram esconder sua perturbação. Mas eu também não estou trabalhando, e isso é preocupante. Ela gaguejou. O que é preocupante? Carlos respondeu sorrindo. Se estamos juntos, não temos nada a temer. Não precisamos de dinheiro para ser felizes. Mas hoje em dia, precisamos para pagar o seguro, certo? Não é como antigamente. Não podemos nos amar se não houver dinheiro. Carlos continuou, empurrando. O absurdo ainda mais. Aproveitando o momento, eu intervim. Carlos, se acabarmos nos divorciando, eu vou ficar com uma parte generosa dos bens. Então é melhor você pagar. Não se preocupe, Carlos respondeu rindo. Sua irmã e seus pais vão cuidar dos pagamentos. Ouvindo isso, nossos pais ficaram pálidos e se entreolharam incrédulos. Juliana, isso é difícil de dizer, mas isso não é certo. Roubar um marido. Da sua irmã? Minha mãe questionou. Exatamente, Juliana. Esse é realmente o caso, meu pai acrescentou. Mas onde tinha toda a paixão anterior? Se foi. Era como se nossos pais tivessem subitamente recuperado o juízo. O que você está falando? Você promete dar o Carlos para mim? Renata protestou. Mas, Renata, isso foi antes. Nossa mãe tentou interromper. Eu não quero ouvir. Renata, exclamou, e ninguém me apoiava enquanto ela reclamava. Ela agarrou o cabelo de nossa mãe, e meu pai lutou para mediar o caos na comoção. Carlos calmamente capturou a atenção de todos. Honestamente, você não é meu tipo. Eu respeito você como irmã da Juliana, mas fora isso, eu não quero interagir muito com você, especialmente aquele olhar para cima que você dá. Na verdade, isso me desanima. O pensamento de que alguém nutre sentimentos não correspondidos por mim é muito difícil. Os comentários sinceros de Carlos deixaram minha irmã e nossos pais sem palavras. Mas, Carlos, o que foi tudo isso antes? Renata exigiu. Por favor, pare de ser tão casual com o marido de outra pessoa. Não há como ele se apaixonar por você. Eu concluí firmemente, colocando um fim ao absurdo que havia se desenvolvido muito além de uma mera disputa familiar. Enquanto observava minha irmã caminhar em direção a Carlos com o rosto pálido, intervim. Temos uma família e estamos vivendo felizes. Os passos dela pararam quando ela se virou para mim. O que você me enganou? Ela exclamou. Como você pode pensar que alguém que não te contata há 13 anos te ama? Não é tão irreal. Eu a desafiei, esperando injetar algum senso na situação. Seu rosto ficou vermelho e lágrimas de frustração brotaram em seus olhos. Se você fosse realmente uma perspectiva atraente, talvez. Mas ninguém encontra charme em alguém desempregado, dependente de seus pais e sem autossuficiência, porque sua mãe sempre fez de tudo por você. Eu continuei, minhas palavras afiadas e inflexíveis. Carlos riu baixinho atrás de mim, entendendo a realidade das palavras. A frustração da minha irmã se transformou em choro alto, suas lágrimas imparáveis. Nossos pais, tentando consolá-la, olhavam com expressões de compreensão e confusão, como se finalmente reconhecessem a dura verdade da situação. Portanto, eu não vou entregar o Carlos. Por favor, desista, Renata. Eu disse firmemente. Com isso, o choro da minha irmã intensificou-se, seus soluços infantis e impróprios para um adulto. Leve essa experiência como uma lição, e, por favor, não se envolva conosco novamente. Não importa quantos problemas você tenha no futuro, não espere nenhuma ajuda de nós, eu declarei, sentindo a finalidade das minhas palavras enquanto lentamente fechava a porta da frente. Quando meus filhos perguntaram o que tinha acontecido, eu respondi levemente. É temporada de Halloween, então parece que um fantasma chegou cedo. Meu filho,
Mais velho sugeriu: vamos exercitar o espírito. Embora eu tenha descartado a ideia, quase parecia real, com os ecos do balé de minha irmã soando como um fantasma atormentado lá fora. Mais 4 anos se passaram, e minha irmã continuou solteira. Ela conseguiu encontrar um emprego, mas seu comportamento inadequado acabou levando-a a ser demitida. Sua pressa em se casar e os problemas que isso gerou a baniram de eventos de namoro. Parece provável que ela fique solteira para o resto da vida. Meus pais ainda trabalham meio período incansavelmente, economizando dinheiro para o bem dela. Eles provavelmente perceberam agora que não podem contar com ela para seus cuidados futuros. Espero que eles entendam as consequências de sua indulgência. Depois de todo o seu trabalho duro como dona de casa, tive a sorte de não me preocupar com as mensalidades escolares dos meus filhos, graças à genialidade e ao emprego estável do meu marido. Às vezes me pergunto se ter um emprego fora de casa me ajudaria a perder as calorias extras que ganho durante a temporada festiva. Minha filha, que é naturalmente magra e agora está crescendo rapidamente, começou a falar sobre dieta, mas eu a incentivo a esperar. Pense nisso quando você for mais velha, como eu digo a ela. Meus 2 filhos são apaixonados por dança e recentemente fizeram sucesso em uma academia local, conquistando vários prêmios. Cheios de confiança, eles sonham em um dia se juntar ao BTS. Então, eu me pego esperando que a banda fique junta. O suficiente para que meus filhos tenham uma chance de realizar seu sonho. Somos abençoados com visitas regulares dos meus sogros, que são tão queridos para mim quanto meus pais. Nós saboreamos as refeições deliciosas que compartilhamos com a família. Com as férias de primavera no horizonte, estamos planejando uma viagem ao spa, ansiosamente antecipando algum tempo de qualidade com a família. Apesar dos desafios que enfrentei antes do casamento, minha vida agora está cheia de felicidade, fortalecendo os genuínos laços de família. Eu prezo a felicidade, que preenche meus dias e espero por muitos mais anos de saúde e união, esperando compartilhar inúmeros momentos preciosos com nossos entes queridos. Se você estivesse no lugar de Juliana, como teria lidado com o comportamento de Renata e o pedido absurdo dos pais? Você acredita que o perdão poderia ter sido uma solução ou a situação exigia um afastamento definitivo? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em curtir e de se inscrever no canal para não perder nenhuma história emocionante que postamos aqui todos os dias.